Em 20 de outubro de 1846, Dostoiévski escrevia a seu irmão Mikhail: Todos os meus planos foram por água abaixo. Abandonei tudo o que estava escrevendo, já que isso não passava de uma repetição de coisas velhas. Agora, ideias mais originais, vivas e luminosas brotam de mim no papel. E estou escrevendo outra novela, e o trabalho vai de vento em popa. Está saindo com facilidade e frescor, como nunca. Isso aqui é basicamente o Dostoiévski depois de uma bad existencial por achar que as coisas que ele estava escrevendo não estavam tão boas, se referindo a essa ideia que ele teve de escrever A Senhoria, que é o livro que eu vou resenhar hoje aqui no Recanto. Olá meus camaradas, o meu nome é Lucas e esse é meu primeiro vídeo aqui no canal. O meu celular aqui indica que eu tenho 10 minutos para resolver esse conflito, então eu vou ter que trabalhar rápido aqui. Eu quero falar desse livro aqui com vocês, dividindo esse vídeo em mais ou menos duas sessões. A primeira eu vou falar sobre o enredo, e a segunda eu vou falar sobre a forma como esse livro é narrado, que é essencial para se entender o enredo. Então, começando pelo enredo em si, e antes disso, só falar que esse livro aqui é da editora 34, veja só. É um livro extremamente bem traduzido, né? E tudo me leva a crer que isso é realidade, porque tem um pós-fácil muito bom no final desse livro, da tradutora, que é a Fátima Bianchi, em que ela tem vários pensamentos e insights sobre a narração desse livro, que na opinião dela foram perdidos nas primeiras vezes que esse livro foi traduzido para o português, porque nunca antes ele havia sido passado do russo, que é a língua nativa do Dostoiévski, para o português. Sempre do russo para o espanhol e daí para o português. Então o livro se tornava outra coisa. E por que isso é importante? Você vai ver no final do vídeo. Então, sobre o enredo. O enredo fala de um caos aí da vida de um homem chamado Vassili Ordinov, que a narração chama simplesmente de Ordinov. Esse cara, ele é um rapaz jovem ali, que acabou de completar os seus estudos, ele é órfão de mãe e pai, ele nunca teve muita atenção ali, ninguém nunca amou ele muito na vida dele. E a única relação mais protetiva que ele teve, que o livro cita muito por cima, foi com o tutor dele. Inclusive o livro se inicia com ele indo pegar a herança dele com o tutor, que ele fala que é um valor ridículo, que daria para ele viver só alguns meses. E ele então começa ali a caminhar pelas ruas geladas e cinzas de São Petersburgo, e quem já leu Noites Brancas, também do Dostoiévski, vai achar que o Ordinov ele é o mesmo cara, mas eu acredito que ele não seja o mesmo cara, ou no máximo ele pegue, o Dostoiévski pega inspiração do Ordinov, mas ele vai andando na rua e a narração vai oferecendo pra gente vários pensamentos que esse cara tem sobre si mesmo e onde ele vive. Pelo que eles falam, o Ordinov, depois de completar os seus estudos, ele se enclausurou no apartamento que ele vivia. Ele era um cara muito dedicado ao estudo, à ciência. E nas palavras dele, ele se aselvajou em relação ao mundo exterior. O que leva ele a sair do cubículo dele e se desaselvajar, se é que essa palavra existe, é o fato de que o apartamento que ele vivia não mais estava alugado para ele. A senhoria do apartamento dele, a dona do apartamento, ia mudar de cidade. Ela ia sair de São Petersburgo, que era onde ele morava. E de repente ele precisava arrumar outro apartamento. Então ele sai andando por aí, procurando apartamentos, absorto em pensamentos conflituosos sobre ele gostar ou não de ter contato com as pessoas, porque ele realmente é uma pessoa muito introspectiva. Ele fala o quanto que ele sofria com isso quando ele era criança, que ele sofria ali um bullying no colégio, justamente por ele desde sempre ser uma pessoa muito reservada consigo mesmo.
E tudo isso vai mudar quando ele, passando em uma igreja, encontra ali um casal que vai mudar a vida dele e que talvez ele desejaria não encontrar, quem sabe? Que é uma moça muito bonita com um velho. Essa moça vai ser meio que o conflito central da história. O nome dela é Caterina. Não é Catarina, não, é Caterina. Ou Caterina. E o velho que está com ela, acompanha ela, um velho com uma expressão muito bizarra, muito irada, que desde o começo assustou o Ordenov, é o Murim, tá? Mas a gente demora a conhecer o nome desse cara, porque justamente o Ordenov tem essas reservas em relação a ele. Acontecem várias coisas, tá? O Ordenov, ele chega a encontrar um apartamento que era bom pra ele, mas ele acaba... Esse casal acaba chamando tanto a atenção dele que ele segue esse casal e vai acabar alugando um quarto no apartamento deles. Porque, primeiro, ele se fascinou pela moça, então ele vira meio que um stalker. E ele tem a impressão que aquele velho tem alguma influência ruim em relação àquela moça. E uma moto passando aqui na minha rua, desculpa. Então ele vai lá por curiosidade e também por fascínio por causa da moça. O negócio começa a ficar um pouco estranho quando ele chega lá de sopetão e é relativamente bem recebido pelo velho Murim, que só pergunta ali os documentos dele, pergunta a que classe social ele pertence, porque isso na época, na Rússia do século XIX, que é onde se passa esse livro, isso era muito importante. E depois disso, o Ordenov começa a morar com eles, ele começa a adoecer, ele começa a ter uns delírios febris e a ter algo que parece uma alucinação. E isso é legal no livro porque tem uma hora que você não sabe se o que está acontecendo é real ou uma coisa da cabeça dele, sabe? E ao mesmo tempo isso vai confundindo a gente em relação a qual é a, a real interação entre a mulher e o velho, entre a Catarina e o Murim. Isso vai entregar muito o Word 9, que vai começar a ter uma relação muito mais próxima com a Catarina. Só que isso vai ficar muito problemático quando ele começa a contar aliás, quando ela começa a contar pra ele a história dela, de como ela conheceu esse velho e de quem é realmente esse velho. Chega uma hora em que o Word 9, ele tem a impressão que esse velho tem influências sobrenaturais sobre todo mundo. Que ele é um bruxo, um mago, algo assim, ou tem um controle hipnótico sobre as pessoas. E aí, ele vai ter que viver com esse pessoal até descobrir quem diabos é aquele velho e por que essa mocinha continua com ele. Se essa moça é filha dele, se essa moça é esposa dele. E se ele, que se apaixonou por ela, vai conseguir ficar com ela e se livrar desse velho maluco, tá? Esse personagem, o Murim, como um velho maluco. Justamente porque o Ordinov, ele vai começar a perguntar para pessoas que ele tem contato sobre esse cara. Então vai perguntar pro porteiro lá do prédio que ele mora com eles, que é um prédio muito velho, cheio de manchas pretas nas paredes. Vai perguntar para um amigo dele, que é policial. E todos eles vão dar uma versão de que esse personagem, o Murim, ele era um burguês, um dono de embarcações, de barcos de pesca no rio Volga, que é um grande rio no interior da Rússia, e que ele também tinha uma fábrica. Acontece que em uma tempestade que teve no Volga, os barcos dele afundaram e no mesmo dia a fábrica que ele era dono pegou fogo. E isso vai ficar ainda mais bizarro quando o Ordinov, ele tem acesso à história da Caterina, ela conta pra ele e ele vê que ela conta sobre ele, contando sobre o pai dela, bate com o que contaram sobre o Murim. Então fica a dúvida
se aquele velho é o pai e o marido dela, tá? Isso vai acabar não ficando muito claro, é interpretativo. E mais pro final vai ficando claro ou não se esse Murim ele exerce influências sobrenaturais nas pessoas ou não, se ele é só uma pessoa muito habilidosa e muito bom em manipular os outros. Tudo isso vai ficando um pouco mais claro no final, mas de novo, é um pouco mais interpretativo. E essa edição aqui ela é muito boa porque o pós-fácil vai explicar muito sobre o caráter desse personagem. E vai te fazer, nossa, realmente esse livro é uma boa sacada. Na segunda parte agora, em que eu falo sobre a estrutura narrativa do livro e por que ela é tão importante, eu quero chamar a atenção para o fato de que esse livro é feito com narração em terceira pessoa. E geralmente quando o narrador ele é um observador em terceira pessoa, ele não... ele sempre tem a ciência, a onisciência sobre o pensamento dos personagens. E nesse livro não é o caso, isso é feito propositalmente. Por quê? No começo do livro a gente tem a impressão que esse narrador ele vai nos dizer tudo sobre todos os personagens, mas ele só começa a dizer coisas sobre o Ordinov. Esse narrador acompanha o Ordinov, está sempre à sombra dele, no ombrinho dele, nos falando intimamente o que se passa na cabeça dele, mas sempre omitindo o que se passa sobre os outros personagens. É sempre a ótica do Ordinov sendo narrada pelo narrador, tá? E isso é muito legal porque deixa um clima ainda mais misterioso em relação à história, porque nós acompanhamos só um ponto de vista. Então esses dois personagens, a Catarina e o Murim, que são muito importantes, vão ficar muito oblíquos até o final do enredo, tá? Por que eu recomendo muito esse livro? Porque muita gente conhece o Dostoiévski por Crime e Castigo, por Memórias do Subsolo, pelos Irmãos Karamazov, que são livros extremamente densos, grandes e cansativos de ler. Esse livro aqui não é tão cansativo assim de ler. Ele tem muitas descrições, porque é o estilo do autor, mas as descrições, vocês vão ver se lerem, é muito importante para a nossa construção do cenário, para a nossa imersão em relação ao World 9. Porque a história é justamente esse mistério desse cara que é super fechado, quer tentar se abrir pro mundo e não consegue, tendo contato com essas pessoas estranhas, esse casal estranho e muito suspeito, inclusive, tá? E o desfecho dele me agradou, tá? Me fez ficar pensando muito mais sobre esses personagens. E o pós-fácil, que é uma característica que sempre tá ou pós-fácil, ou prefácio, ou algum epílogo, é uma característica que sempre está presente nos livros da editora 34 e que sempre te esclarece um pouco mais, ou sobre o autor, ou sobre a tradução, ou sobre o enredo em si e os personagens. Nesse caso, foi mais sobre os personagens e sobre a tradução, que lembra que no começo do vídeo eu falei que isso é importante? É muito importante, porque a forma como o Murim vai falar com o Ordinov no final do livro é extremamente importante em todas as palavrinhas que ele fala para entender mais sobre esse personagem, para ver se ele é uma entidade, alguma coisa sobrenatural, ou se ele é só um cara muito manipulador, muito sagaz, tá? E a tradutora, a Fátima Bianchi, ela vai dizer que o fato do livro originalmente ter sido traduzido aqui no Brasil, primeiro do russo para o espanhol e depois do espanhol para o português, fez com que essas pequenas características dos personagens e da narração, que é muito específica, que acompanha só um personagem, que é o Ordinov, se perdesse nas traduções, tá? Se tornassem algo que, primeiro, vem focado no público e não no conteúdo do livro em si. Nesse caso aqui, os termos estéticos do livro são bem importantes, porque eles esclarecem o conteúdo pra gente. Então é uma coisa que eu acho bem diferenciada em relação à maioria dos livros que a gente lê por aí. Colocando esse livro aqui de novo em relação à obra do Dostoiévski.
não é tão denso e nem tão famoso quanto esses livros que eu citei, o Crime e Castigo, por exemplo. E aqui também, nessa parte de trás, fala que a recepção que esse livro teve na época foi muito fria, que os críticos só faltaram dar uma paulada na cabeça do Dostoiévski, porque acharam muito ruim, acharam muito viajado esse livro. Mas ele ser viajado que torna ele interessante mesmo, cara. Eu acho que esse livro aqui daria uma ótima série, um ótimo filme, que daria pra você colocar aqui pitadas de thriller, ou pitadas de suspense, ou um mistério mesmo, meio no estilo Ilha do Medo, do Scorsese, sabe? Enfim, recomendo muito. Minha nota pra senhoria, eu nunca vejo as pessoas dando nota em livros, então eu tô aqui inventando uma moda, talvez. Minha nota pra senhoria é 9,5. Mas eu recomendo de qualquer forma. Recomendo muito outros livros da editora 34, porque as traduções são ótimas, especialmente os livros russos, tá? E recomendo também que vocês leiam livros do Dostoiévski, não a partir dos que são mais famosos, mas mais da ordem cronológica, tá? Então esse aqui, se eu não me engano, é o terceiro ou quarto livro dele, tá? O primeiro é O Gente Pobre, que é um romancezinho bem interessante, mas um ritmo bem lento. O segundo é Um Duplo, que é um livro que, de novo, a crítica da época achou muito viajado, porque ele... Eu tô ficando sem voz já. Porque ele lida com as questões de conflito interno que cada pessoa tem, a gente ter essa dupla personalidade que seria outra pessoa, né? E que outros autores no decorrer das épocas também já trabalharam. E também o terceiro, eu acho que é o terceiro, que é A Senhoria, que é essa história de um romance com mistério que tem um final até um pouco aberto, tá? Então eu recomendo que leiam. E é isso, gente. Esse foi o meu primeiro vídeo pro Recanto da Liga. Espero que gostem. Voltarei logo em breve com mais resenha, ou mais tag, ou outra coisa. E eu espero que quem edite esse vídeo fique muito feliz porque eu fiz isso aqui só em 2 takes, hein? É isso aí. Tchau, tchau.